Dentro da floresta élfica, duas belas garotas estavam sendo atacadas por um grupo de brutamontes repugnantes. Mas quando o rosto da serva foi pressionado contra o chão, um cavaleiro apareceu repentinamente, cortando os homens com um único golpe. Esse guerreiro extremamente poderoso era Ark, que acordou embaixo de uma árvore após ser reencarnado neste novo mundo. Com o manto da meia-noite danificado e a espada de viver em mãos, ele possuía as habilidades de todas as classes do jogo, em vez de uma só. Embora Ark fosse capaz de lançar o feitiço, Golpe do Viver, para destruir todas as árvores à sua frente e até de invocar chamas infernais para incinerar a floresta, ele percebeu que usar esses poderes o deixava com fome. Antes de morrer de fome, ele usou sua habilidade de portal para se teletransportar até a cidade, mas quase desabou no chão de exaustão. No entanto, ele conseguiu usar o feitiço, movimento dimensional, para se deslocar rapidamente pelo mundo. Esse esforço drenou seus pontos de mana, e, ao tentar beber água de um rio, ele percebeu que tinha uma aparência de esqueleto horrível e repulsivo, o que o levaria a ser perseguido pelos habitantes da cidade. Mesmo assim, decidiu se disfarçar e se esgueirou pelos becos até encontrar a elfa mais bela de seus sonhos. Porém, ela ignorou Ark e seguiu seu caminho. Ele começou a procurá-la pela cidade e chegou ao Salão dos Mercenários, onde perguntou ao mestre da guilda onde ela poderia estar. Mas o mestre rejeitou seus pedidos desesperados e informou que ele precisava matar vários monstros antes de obter qualquer dinheiro ou informação. O mestre da guilda acreditava que Ark estava realizando essas missões para encontrar a mãe de seu filho doente. Mal sabia ele que a única coisa nobre naquele cavaleiro era seu plano de conquistar a elfa de seus sonhos. Após completar as missões e eliminar javalis, Ark encontrou um grupo de bandidos emboscando soldados e despindo garotas. Quando a princesa gritou pelo nome da criada, Ark percebeu que era o único esqueleto no mundo e decidiu não permitir que mais ninguém aproveitasse a situação. Ele então se teleportou atrás dos bandidos e cortou 3 deles ao meio. Quando os outros tentaram fugir, Ark usou seu poder, o Golpe do Viver, para carbonizar os bandidos. As 2 garotas agradeceram por ele tê-las salvado e, ao escoltá-las em busca das ervas medicinais, Ark encontrou uma raposa de 9 caudas ferida. Ao se aproximar, a raposa tentou mordê-lo, mas ele a curou com sua magia de monge, aliviando sua dor. A raposa passou a segui-lo, e Ark decidiu nomeá-la de Panta. Enquanto continuavam sua jornada, eles finalmente encontraram a árvore de glicínia branca. Quando Marquer se aproximou, um basilisco gigante apareceu das sombras, pronto para atacá-la. Ark teleportou Marquer para longe e bloqueou a neblina venenosa disparada pelo basilisco. Enquanto pensava em uma estratégia, o monstro lançou um ataque de garras que Ark mal conseguiu bloquear. Porém, antes que a língua da criatura o atingisse, Ark se teleportou para fora de seu alcance. Ark começou a se cansar de bloquear os ataques. Nesse momento, o basilisco se preparou para lançar sua habilidade suprema, e ao conjurar seu feitiço de petrificação, Ark conseguiu usar seu escudo divino, que neutraliza todos os efeitos de status, anulando o ataque. Mesmo assim, o basilisco continuou a atacá-lo e usou sua neblina venenosa para tentar acabar com sua vida miserável. Mas Ark conseguiu encontrar a brecha para lançar sua habilidade de nível S e o derrotou com um único golpe. Até Ark ficou surpreso com o poder de seu ataque, mas notou algo estranho no monstro. Ao se aproximar do anel no lagarto, ele se desintegrou diante de seus olhos. Foi então que um javali gigante apareceu, e Ark decidiu matá-lo para oferecer a carne aos moradores da vila. Na aldeia, Siona, a mãe de Marcos, viu sua filha e ficou aliviada por ela estar viva, chorando ao se perguntar por que ela deixou a vila sem avisar. No entanto, Marquer revelou as flores que colheu para curar a doença da mãe. Então, enquanto sorria e abraçava a filha, pediu que Ark se aproximasse para agradecer de maneira especial. Após o jantar mais delicioso de sua vida, Marquer e sua irmã chamam Ark de novo pai e lhe entregam um presente antes que ele parta em busca de leite, assim como o pai anterior delas. Algumas semanas se passam, e Ark ainda está em busca da elfa que o deixou sem fôlego. Ele entra em uma caverna onde ouviu dizer que bandidos sequestraram elfos, e encontra uma pilha de ouro esperando por ele, mas não encontra os elfos capturados. Ark sai com seu novo tesouro, indo em direção à cidade para se alimentar, mas finalmente a elfa aparece e está pronta para destruí-lo. Ela lança um ataque contra ele, tentando matá-lo no local, mas ele se esquiva por pouco. O capuz dela revela seu rosto, e ele percebe que finalmente reencontrou o amor de sua vida. Ark tenta conversar com ela, mas a elfa o chama de bandido. Quando ela se prepara para o golpe final, Panta aparece, interrompendo-a. A elfa pergunta, surpresa, como ele conseguiu a amizade da raposa de 9 caudas, e Ark explica que a curou quando estava ferida. Isso faz com que a elfa peça desculpas por tê-lo confundido com bandido e explica que veio ao local para resgatar os elfos que estavam sendo caçados.
Mas os elfos já haviam desaparecido, e Ark conta que destruiu todos os bandidos. Ela se prepara para partir, mas Ark tenta pensar em um jeito de desenvolver essa história em uma reviravolta, onde ele teria a chance de conquistá-la. Ark tenta sugerir uma colaboração, mas ela o rejeita, afirmando que ele é apenas um cavaleiro humano, e foge dele. Esse encontro desanima Ark, que começa a questionar se conseguirá preencher o vazio de sua jornada. Contudo, ele sabe que nenhum jogador resistiria à oportunidade de ajudar uma bela elfa, e fortalece sua determinação. O restante dos cavaleiros estão se perguntando como ele poderia encontrá-la novamente, mas os ossos fortes em seu corpo não permitem que ele desista. Na manhã seguinte, ele parte para a Floresta dos Elfos, onde talvez tenha uma chance de encontrá-la, mas as 9 caudas o alertam sobre a presença de inimigos nas proximidades. Um elfo passa correndo, e o bandido a captura antes de exibi-la ao seu líder. Ele a esfaqueia na perna, mandando que ela implore por misericórdia, mas mesmo após seus pedidos, ele continua a esfaqueá-la. Ark se esgueira, observando que aqueles elfos estão presos em uma cela e suas vidas estão em perigo. Mas, assim que ele está prestes a agir, a Senhora Bolas de Canhão Gigante chega, destruindo o homem em seu caminho. Todos os bandidos se reúnem contra ela, mas ela corta o braço de um deles e avança para destruir os que se colocam em seu caminho. Ela instila medo neles, e continua avançando até que corta cada bandido em seu caminho. O líder dos bandidos a interrompe, dizendo que matará os pequenos elfos se ela continuar resistindo. Ele afirma que irá apenas inspecionar sua mercadoria, e sua trama do Isekai começa a se desenvolver. Ark aparece de surpresa, lançando o líder contra a árvore, salvando os elfos e impressionando o amor de sua vida. Depois que todos os bandidos são completamente destruídos, Senhora Mísseis Nucleares se pergunta como encontrar a chave para libertar as crianças. Mas Ark destrói o cadeado com sua mão para libertá-las. Uma das crianças, no entanto, usa um colar amaldiçoado que suga sua vida. Ela diz a Ark que não conseguiria destruí-los, mas Ark usa suas habilidades mágicas para libertá-la da maldição e cura todas as suas feridas. A elfa atraente percebe que esse cavaleiro não é comum, e se pergunta o que mais seu osso pode fazer por ela. Desculpe, quero dizer que a donzela em perigo começa a se apaixonar por seu cavaleiro de armadura brilhante, pois este é um show saudável e para toda a família. Ark continua a brincar com as crianças para aliviar o trauma que acabaram de passar, e Senhora Gigante Blaster se apresenta como Ariane, enquanto ele finalmente aproveita algum tempo a sós com ela. Um pássaro chega para alertá-la de que o quartel-general dos elfos está sendo invadido, e Ariane pergunta se ele poderia contratá-lo para ajudá-la. Embora nunca tenha confiado em um humano em toda a sua vida, ela decidiu dar-lhe uma chance e confiar nele, já que ele salvou todos os outros elfos. Após teleportá-la de volta perto do rio Lidl, ela percebe que ele possui a habilidade proibida de teletransporte de longa distância e se pergunta como ele consegue lançá-la sem encantamento. Ao chegarem à ponte, ele usa sua magia de teletransporte para levá-los a um beco, e Ariane revela que eles conhecerão seu amigo de longa data. Ao ouvir isso, Ark percebe que está prestes a conhecer outra elfa atraente, mas, ao se virar, vê que é um idiota russo. Destruindo todos os seus sonhos, com a janela sendo sua única entrada, Ariane certifica-se de que o telhado está vazio e tenta entrar. Será que todo aquele movimento foi lá atrás? Um monte de palmas. Enquanto eles olham ao redor do prédio, veem que alguns mercenários foram mortos enquanto dormiam e percebem que há um assassino entre eles, então decidem se separar. Ark teletransporta-se pelo corredor e entra em uma sala cheia de cadáveres, mas quase é morto por uma engenhoca. No entanto, ao ver a criatura de 9 caudas sentada sobre ele, ela entende que ele deve ser uma boa pessoa por fazer amizade com o espírito, e pede desculpas por atacá-lo. Antes de partir, ela lhe dá um mapa do subterrâneo para encontrar os elfos que ele procurava, revelando que havia mais 2 elfos presos na mansão, esperando que isso o ajudasse a completar sua missão enquanto ela se afastava. Contudo, Ark se pergunta o que diabos ela estava falando, pois sua única missão agora era encontrar a atraente garota ninja gato. Depois de mostrar a Ariane e Dan o contorno das celas, Ariane começa a se perguntar como ele obteve essa informação confidencial. Mas antes que ele pudesse inventar uma desculpa para distraí-la, um grupo de bandidos invade a sala. Ariane, porém, os queima vivos com um único golpe, matando os perdedores instantaneamente e prometendo apagar qualquer um que se interponha em seu caminho. Alguns minutos depois, eles encontram um grupo de elfos dentro de suas celas, e Ark força as barras de ferro para libertar as garotas, permitindo que elas finalmente se sintam seguras após toda a tortura que sofreram, então ele as teletransporta para fora. Mas ao notar o selo amaldiçoado no pescoço delas, Ark ativa sua magia de purificação para libertá-las. Esse era um feitiço que apenas os arquiduques podiam lançar, percebe Dankar, mas ele promete cuidar das garotas enquanto eles invadem a mansão.
Ark, então, segura Ariane e usa seu movimento dimensional para se teleportar em direção aos dois elfos finais. À distância, a garota ninja deseja reencontrá-lo um dia. Dentro da mansão do Lorde, dois elfos estão amarrados a uma cama, prestes a serem vítimas de uma trama secai. O homem grotesco esfrega um creme branco na barriga dos elfos, enquanto ela emite sons cheios de enredo fora do prédio. Ark continua a se teletransportar pelo ar para alcançar o topo da mansão e ataca os guardas que defendem o edifício. O restante dos soldados na mansão o procura, mas ele se esconde à vista para evitar baixas na guerra. Um homem bate à porta do dono, avisando-o de que invasores estão chegando para eliminá-lo. Assim que termina suas últimas palavras, Ark e Ariane arrombam a porta, informando que estão ali para resgatar os elfos. Eles destroem as habilidades criadoras de enredo do proprietário e salvam as garotas, enquanto Ark começa a interrogar o negociante de escravos. Ele percebe que há uma sala secreta na parede, mas Ariane estava dando ao Lorde o mesmo tratamento que ele estava prestes a infligir. Ao mesmo tempo, os dois elfos estavam prestes a lhe dar 1000 anos de dor, até que um grupo de soldados aparece na sala para detê-los. No entanto, Ariane libera seu feitiço supremo para queimá-los vivos com um único golpe, enquanto Ark começa a roubar todo o ouro do Lorde. Mas quando Ariane se pergunta o que ele está fazendo, o Top G revela que eles poderiam reconstruir o negócio de escravos com aquele ouro, então ele está tomando tudo para destruir o comércio. Ao ouvir essas palavras, ela acredita nas mentiras, assim como Andrutati lhe ensinou a mentir para mulheres, permitindo que ele tivesse ouro suficiente para finalmente comprar um Bugatti, em vez de continuar sendo um broqui repulsivo. Agora que ele é milionário, ela pergunta se ele poderia ir para sua vila dos elfos para passar a noite com ela. Mas, embora perceba que isso é exatamente o que qualquer nerd perdedor gostaria, ela revela que ele precisa conhecer o pai dela antes que possa chamá-lo de papai. No entanto, Ark revela que nunca poderia mostrar seu rosto porque ela poderia virar sua espada contra ele ao descobrir a verdade. Mas quando ela jura que não faria isso, ele pondera se realmente pode escolher esse caminho para ficar com ela, mas decide tirar sua máscara. Quando ela pergunta como ele ficou tão feio, Ark revela que acordou e se viu amaldiçoado, tentando esconder o fato de que ele era Elissekaidu. Mas ao ver como o osso dele era grande, ela decide aceitá-lo como ele é e pensa que pode haver uma maneira de curar sua maldição. Alguns dias depois, enquanto eles se aproximam da vila, o idiota de Ark tenta se teletransportar, mas acaba caindo em um buraco maior que o de Arias. Eles conseguem encontrar água limpa para encher suas garrafas vazias, e após conseguir capturar um peixe, passam a noite inteira cozinhando sua refeição. Então, a barriga avantajada de Arias começa a roncar, e Ark percebe que um único peixe não alimentaria todo aquele peso em seu peito, então decide caçar um javali para ela. Mas enquanto ele está fora, ela vê alguém dormindo. E embora quisesse acariciá-lo muito, decide se conter para deixar a pobre vítima dormir em paz. No entanto, o meliante acorda, e quando Ark retorna com o javali, vê que ela estava esfregando panta em seu peito massivo. Embora Ark tente ignorar a cringe que acabou de presenciar, ele gostaria de ter sido o único a sentir aquelas massas na manhã seguinte. Após passar pela floresta, eles finalmente chegam aos portões da Vila dos Elfos, e quando Ari anuncia sua presença, o portão se abre naquele instante. Dentro da vila, o ancião se apresenta como Dylan, e revela que Ari é sua filha. Sua mãe, Glennis, mentiu sobre a idade de Ari para despertar o interesse de Ark, e assim poderem ter um encontro a três. Mas Ark não gostava de mulheres mais experientes, e rejeitou silenciosamente seus avanços. Dylan começa a questionar o motivo pelo qual eles atacaram a mansão de Lord Triton. Ele teme que suas ações possam iniciar uma guerra, e se pergunta por que eles não poderiam sair sem incendiar o local. Mas Ark decide explicar tudo. Quando termina, Dylan conclui que eles não são culpados, mas revela que deve contar tudo aos outros anciãos, então Ari oferece-se para acompanhá-lo, e Dylan diz que eles partirão pela manhã. No dia seguinte, quando Ark acorda, Glennis diz que eles já partiram, mas depois de caminhar pela cidade, ela lhe pede para duelar com ela. À noite, quando chegam à floresta, ela diz que pretende testar sua espada longa. Ela quer saber se ele é forte o suficiente para proteger sua filha, mas ao avançar para atacá-lo, finge atacar sua cabeça, mas imediatamente aparece atrás dele, derrubando-o naquele instante. Enquanto Ari provocava Ark por sua luta desajeitada, afirmando que até um recém-nascido seria mais rápido que ele, Ark percebeu que estava enfrentando alguém verdadeiramente mais forte. Ela pediu que ele se preparasse para o próximo ataque, e ele tentou analisar suas técnicas. No entanto, quando ela avançou em um movimento rápido, o derrubou antes que ele percebesse e continuou desferindo golpes em seu corpo. Ao entardecer, Ark já estava exausto, com seu rosto praticamente usado como um monge.
Tentando enganá-la, ele simulou um ataque, teleportou-se para trás dela e tentou um golpe surpresa. No entanto, em um instante, Ari desferiu 100 ataques, lançando-o ao chão. Enquanto ele deitava na grama, Ark sentia-se mal por ter deixado Andrew ser derrotado por uma mulher em casa. Após o combate, ele decidiu relaxar em um banho e começou a pensar se Ari se juntaria a ele no chuveiro. Enquanto isso, na sala de estar, Ari refletia sobre se Ark havia realmente apreciado seu esplendor, enquanto ele se perguntava sobre a magnitude dos canhões dela. Nesse momento, Dylan explicou que os anciãos decidiram contratar Ark para investigar o contrato de escravidão e libertar os elfos restantes capturados. No entanto, ao perceber que não poderiam pagar, Ark hesitou em ajudar, mas Dylan ofereceu-lhe as direções para a fonte sagrada, conhecida por suas propriedades curativas e capaz de quebrar maldições, o que chamou a atenção de Ark. A fonte estava próxima da árvore do Dragão Lorde, uma passagem secreta protegida pelo espírito de um dragão. Ari estava convencida de que poderiam conseguir permissão para entrar, e garantiu que isso aumentaria suas chances de sucesso. Ela mencionou que o acompanharia, o que fez Ark aceitar a missão imediatamente, imaginando que finalmente poderia conquistar o coração dela. Naquela noite, em seu quarto, Ark começou a se questionar sobre sua maldição esquelética. Ele percebeu que, como estava em sua forma de avatar do jogo, seu feitiço de remover maldição poderia desfazer o efeito. No entanto, ao tentar o feitiço, sua carne desapareceu instantaneamente, e ele teve que repetir o encantamento, mas a carne se desintegrava toda vez. No dia seguinte, Ark e Ari partiram em uma nova jornada pela floresta em busca dos elfos traficados. Ark estava esperançoso com a possibilidade de cura permanente que a fonte sagrada poderia oferecer. Durante a noite, ao pararem em uma hospedaria, Ari sugeriu que continuassem pela floresta para chegar mais rápido, mas a estalajadeira os alertou sobre lobos assombrados que haviam devorado viajantes. Ignorando o aviso, eles seguiram adiante, com Ari planejando coletar os pelos dos lobos para fazer um véu para sua irmã. Enquanto avançavam pela floresta, os lobos surgiram das sombras, mas ao derrotar um deles, Ark percebeu que era uma ilusão. Os lobos usavam clones para distraí-los, sob o comando de um líder astuto. À medida que mais lobos surgiam, Ari conjurou fogo, eliminando um deles, enquanto o outro tentava atacá-la de surpresa. Ela então invocou espinhos de terra, destruindo todos os lobos ao mesmo tempo. Ark ficou impressionado com a habilidade de Ari e percebeu que poderia aprender muito com ela. Entretanto, eles sabiam que os lobos continuariam surgindo enquanto o líder estivesse vivo. Vendo o líder no topo de um penhasco, Ark teleportou-se até ele, mas o lobo desviou. Notando um anel místico em torno do tornozelo da criatura, Ark lembrou-se de tê-lo visto em outro monstro e teleportou-se novamente, determinado a derrotá-lo de uma vez por todas. Mas, enquanto o lobo se lançou contra suas costas, tentando matá-lo, ele o atingiu com fogo, antes de cortar o anel ao meio. Nesse momento, o lobo voltou à sua mente correta e rugiu para que os outros recuassem. Quando Ari se juntou a ele, ambos observaram o anel se desintegrando, e se perguntaram quem poderia tê-lo criado. Nesse momento, Ari se lembrou que precisava de pele de lobo e decidiu começar a trabalhar. Enquanto isso, uma princesa viajava pela floresta e começou a se perguntar se seus irmãos faziam parte do comércio de escravos elfos. Ela pensava que a ganância deles iniciaria uma guerra com os elfos e se perguntava se isso destruiria os reinos caso um deles se tornasse rei. Justo então, a carruagem balançou com uma colisão, e os guardas começaram a gritar por causa de um ataque. Nesse momento, Ponda percebeu o perigo e começou a correr em direção ao local, e Ark correu atrás dele. Quando a carruagem bateu em uma árvore, a atendente sacou sua espada, mas quando a porta se abriu, um homem a cortou instantaneamente. Com a princesa em choque, ela correu para ajudá-la, mas foi enviada diretamente para o Nirvana. Enquanto os marginais comemoravam a vitória, Ponda saltou sobre um dos soldados, mas quando pegou facilmente, o comandante ordenou que eliminasse a raposa. No entanto, Ark agarrou seu braço e o quebrou naquele instante, mas, ao decidir verificar a princesa, os homens começaram a lançar bolas de fogo contra ele, mas ele saiu ileso de todos os ataques. Justo então, os lobos assombrados começaram a devorá-los, e, ao perceber o líder da matilha, Ark sacou sua espada e aniquilou todos os homens facilmente. Depois que os lobos se retiraram para o fundo da floresta, Ark decidiu lançar um feitiço de regeneração, e, à medida que sua ferida se fechava, a princesa recobrou a consciência, feliz com essa descoberta. Ark decidiu lançar outro feitiço de regeneração na atendente e continuou lançando mais feitiços para despertar os soldados mortos. Quando a princesa acordou, sua atendente lhe disse que provavelmente haviam sido ressuscitados por um milagre, e a princesa pensou que o milagre deveria ter vindo do próprio Deus. Então,
Quando seus soldados estavam reunidos, ela começou a dizer que Deus estava ao lado deles e que deveriam continuar sua jornada, não importando o que acontecesse. Enquanto isso, Ark observava de trás de um arbusto e começou a se perguntar se usar sua magia de cura tinha sido uma má ideia. Embora tivesse salvado pessoas boas, ele se perguntava se ressuscitá-las faria mudanças significativas no futuro. No entanto, ele decidiu se juntar novamente a Ari e descobriu que ela já havia reunido toda a pele. Alguns dias depois, quando finalmente chegaram à cidade, um valentão feio esbarrou em Ark, mas quando o perdedor começou a pensar que poderia bater em alguém e voltar para exigir dinheiro, a garota lhe espetou os olhos. Então, quando ela desafiou os outros a atacarem ao mesmo tempo, eles decidiram fazê-lo, mas ela os atirou imediatamente, e Ark percebeu que ela era mais forte do que parecia. Justo então, ela percebeu sua presença e começou a perguntar se a missão de resgatar os elfos tinha sido bem-sucedida. Mas, ao ouvirem essas palavras, Ark percebeu que ela era a ninja que ele havia conhecido, enquanto ela decidia revelar seu rosto. Ela lhe disse que estava orgulhosa do sucesso deles e sugeriu que falassem em particular. No entanto, enquanto Ari começava a se perguntar quem ela era, Ark decidiu revelar que ela na verdade lhe entregou os contratos de escravidão, e a garota se apresentou como Shiomi. Ela disse que era uma das 6 ninjas do clã Jinchon e sugeriu que fossem a um lugar mais calmo. Após entrarem, Shiomi começou a se perguntar por que Ark a chamou de ninja, já que nenhum estrangeiro de seu clã jamais ouvirá essa palavra antes. Mas ele lhe disse que já havia conhecido um ninja. Ao ouvir suas palavras, ela pensou que ele fosse do mesmo reino que o grande fundador deles, e Ark se perguntou se algum perdedor já havia se reencarnado neste mundo antes dele. Quando Ari se perguntou por que ela queria falar com eles em particular, Shiomi decidiu pedir ajuda para resgatar seus parentes de clã, oferecendo em troca revelar o paradeiro dos elfos restantes. No entanto, Ark lhe disse que já havia sido contratado para encontrar os elfos, mas, enquanto se perguntava se Ari estaria disposta a ajudá-la, ela decidiu aceitar. Quando começaram a se dirigir para o mercado de escravos, Ark decidiu perguntar a Shiomi quem era o grande fundador, e ela lhe contou que ele era humano, e disse que havia treinado os membros de seu clã que foram feitos escravos no Império. Através desse treinamento, eles se tornaram o clã Jinchon. Mas, ao ouvir essas palavras, Ark percebeu que o grande fundador devia ser muito especial para ter criado uma lenda sobre si mesmo. Ele se perguntou se algum dia conseguiria se tornar um, mas logo percebeu que era muito um perdedor para alcançar algo tão grande. Quando chegaram ao mercado de escravos, Shiomi lhes disse que atacariam ao mesmo tempo. Enquanto isso, lá dentro, os guardas se perguntavam quanto dinheiro ganhariam com os escravos e esperavam alcançar a cota logo para poderem enviá-los para outro país. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Shiomi começou a revelar que reforços chegariam assim que atacassem o mercado. Então, para criar uma distração, ela sugeriu que atacassem os portões da frente, mas logo começou a se perguntar se conseguiriam escapar antes que os reforços chegassem. No entanto, Ark lhe disse que lutariam até o fim e revelou que poderia facilmente teleportar-se para longe assim que terminassem. Quando Shiomi ficou empolgada com suas palavras, ela começou a se perguntar se ele era um mestre de jutsu de espaço-tempo, e pensou que poderiam salvar todos os membros de seu clã com sua magia de teletransporte. Decidindo se reunir com o resto de seus camaradas, ela lhes disse que atacariam quando escurecesse e começou a saltar das árvores. Com a garota já indo, Ark sugeriu que fizessem seus próprios preparativos, mas seu preparo era apenas mais uma batalha sem esperança com comida. Quando Ari lhe deu um pedaço de carne para experimentar, ela lhe disse que era carne de uma libélula que encontraram alguns dias antes. Mas Ark achou que estava deliciosa. Após o jantar, Ark decidiu usar uma máscara feia na floresta, mas ela se perguntou se ele estava tentando piorar seu rosto já assombrado. Ela lhe disse que ele parecia pior do que um monstro de circo, e até ponto ficou traumatizado ao ver seu novo e nojento rosto. Nesse momento, Shiomi chegou com seu companheiro e o apresentou como Goma, mas quando o sujeito se aproximou de Ark como se fosse lhe derrubar os dentes, eles de repente trancaram as mãos e começaram a lutar um contra o outro. Sem nenhum dos dois conseguir dominar o outro, eles decidiram pular para trás, mas quando se lançaram novamente um contra o outro, decidiram se abraçar como irmãos. As garotas se perguntaram se ambos haviam perdido a cabeça, mas logo ouviram o som do sino da cidade tocando enquanto se preparavam para a invasão. Shiomi disse a Ark e Goman para atacarem o portão da capital, mas quando começaram a caminhar em direção ao portão, os cavaleiros perceberam que eram uma ameaça e imediatamente sacaram suas armas. Nesse momento, Goman invocou a terra do chão e a transformou em grandes chifres, e quando começou a correr em direção ao portão, ele o abriu imediatamente. Buscando proteger a capital, mais soldados começaram a correr em direção a eles, mas Ark os destruiu imediatamente, antes de mandar os outros colidirem contra o muro. Ao mesmo tempo, Goman decidiu transformar seu corpo em aço,
e quando os homens correram em sua direção, suas espadas quebraram em seu corpo. Esperando atrair reforços, Ark decidiu lançar pedras contra eles, aniquilando os homens em um instante. Com o restante deles assustado com suas vidas, Goman invocou sua lança de rocha do chão, fazendo com que os perdedores saíssem correndo. Ark achou ele impressionante e decidiu mostrar sua própria habilidade, então invocou uma presazinha de rocha do chão, aniquilando os homens e até destruindo toda a capital, antes de ser enterrado sob os escombros. Ao mesmo tempo, Xiaomi e Ari haviam escalado o muro, e quando perceberam que soldados suficientes haviam sido chamados para o portão, apressaram-se em direção ao prédio. Nesse momento, Xiaomi conseguiu destrancar a porta, e descobriram que os guardas estavam correndo para o portão da frente, então começaram a correr pelo corredor. No entanto, Ponta começou a rosnar, e perceberam que alguns homens os haviam avistado, mas quando começaram a atacar, Xiaomi invocou um lobo líquido, e quando ele subiu como um tornado de água, os lobos os eliminaram instantaneamente. Percebendo que sua técnica era ninjutsu, Ari achou ela impressionante, mas quando mais guardas começaram a correr em direção a elas, ela sacou uma chama de sua espada e os atacou com fogo. Logo, chegaram às celas subterrâneas, e enquanto Xiaomi abria uma das celas, ela libertou os escravos e ordenou que libertassem os outros. Nesse momento, mais soldados começaram a correr em direção a eles, mas Ari os eliminou com um único golpe. Enquanto isso, do lado de fora, Ari emergiu dos escombros, e quando Goman também apareceu, Ari percebeu que ele conseguiu sobreviver ao transformar seu corpo em aço. Nesse momento, ele descobriu que todos os homens haviam sido mortos, mas, ao sugerir que procurassem pelas garotas, elas apareceram diante deles, dizendo que já haviam libertado os escravos. No entanto, havia um prédio extra que eles pretendiam investigar, pois acreditavam que mais escravos estivessem sendo mantidos lá. Para evitar que outros reforços invadissem, Goman disse que aguardaria no portão, e eles correram em direção ao prédio imediatamente. Quando um guarda tentou atacar Ari, ela o matou antes de cortar outro, enquanto seu arco derrubava mais 2. Xiaomi invocou sua técnica do lobo líquido, eliminando os outros. Ao chegarem em outra área de celas subterrâneas, Xiaomi libertou todos os escravos, mas, ao chegar na última cela, descobriu que todos estavam mortos. Enquanto isso, do lado de fora, Goman decidiu transformar seu corpo em aço, com mais reforços chegando, e no prédio, perceberam a presença dos reforços, então Ark começou a teleportar os escravos para fora, salvando-os todos. No portão da frente, os reforços perceberam que não conseguiam matar Goman, e seu arco se teleportou para seu lado, oferecendo suporte. Eles pensaram que estavam completamente ferrados, então, com Ark pronto para destruí-los, ele invocou as presas de rocha do chão, enquanto Goman o apoiava com lanças de rocha, destruindo toda a terra ao mesmo tempo. Ao ver a destruição, Xiaomi começou a se perguntar se eles sobreviveriam, mas Ark se teleportou diante deles nesse instante, e perceberam que ele conseguiu salvar todos os corpos, enviando suas almas para o Nirvana. Ari invocou fogo para queimá-los. Enquanto suas almas flamejantes subiam em direção ao céu, Xiaomi jurou se tornar mais forte para proteger os sobreviventes. Algumas horas depois que todos os escravos retornaram para casa, Xiaomi e Goman decidiram se reunir com o par, mas quando Goman fixou os olhos em Ark, eles trancaram as mãos novamente em outra demonstração de força, eventualmente criando uma cratera com o peso combinado. No entanto, como nenhum dos dois conseguia dominar o outro, decidiram se abraçar mais uma vez, mas Ari o chamou de imbecis. No dia seguinte, enquanto navegavam pela capital, Xiaomi agradeceu pela ajuda e decidiu revelar o que já havia prometido. Enquanto isso, a princesa Ariana chegou a outra cidade e, ao encontrar sua irmã, ficou feliz em vê-la viva. No entanto, quando revelou que os assassinos haviam sido enviados por seu irmão, Ariana começou a se perguntar como ela conseguiu descobrir aquilo. Então, ao entrarem no castelo, sua irmã começou a lhe contar que o colar dela foi encontrado com Dakar, seu irmão mais velho, e revelou que ele havia confessado o crime antes de ser morto. No entanto, Ariana achou que aquilo era uma armadilha contra ele, e percebeu que a seita de seu segundo irmão poderia ser responsável pelo plano, já que a morte de Dakar faria dele o herdeiro direto do trono. Quando sua irmã sugeriu que revelassem a notícia sobre sua sobrevivência a todos, Ariana disse para manterem em segredo, percebendo que poderia formar uma aliança com o clã élfico enquanto isso, e até mesmo se tornar rainha antes que seu irmão soubesse disso. Dentro da floresta, enquanto Ark e Ari continuavam sua viagem, Ark se lembrou que Xiaomi havia lhes dito que os elfos capturados estavam sendo mantidos no Império Santo Revlon, mas percebeu que Ari estava preocupada desde que ouviu o nome. Ele se perguntou quão perigosa seria a cidade, mas pensou que definitivamente teriam sucesso em encontrar os elfos. Alguns dias depois, ao chegarem a uma terra desolada, perceberam um bando de Wyvern patrulhando o céu, e Ark pensou que seriam atacados assim que fossem avistados. Então,
Para dispersá-los, ele pulou da montanha e, enquanto preparava um feitiço de relâmpago, as nuvens escureceram instantaneamente. Sem hesitar, ele invocou um relâmpago do céu e começou a eletrificar as criaturas, até fritando Ari e Ponta junto com elas. Quando terminou, ele se teleportou de volta ao topo e percebeu que elas já estavam fritas. Enquanto isso, um sujeito inútil os observava do alto, perguntando-se se o cérebro de Ark havia saído de sua cabeça vazia. Naquela noite, enquanto decidiam jantar dentro, Ari percebeu que seus ouvidos ainda estavam zumbindo devido ao choque, mas ao decidir revelar um mapa, começou a sugerir um plano para infiltrar-se no Império. No entanto, Ark percebeu que ela ainda estava preocupada e se perguntou o que poderia ter acontecido. Foi então que ela lhe contou que a escravidão era legal no Império, e que ela poderia ser capturada. Até ficar em uma cidade fronteiriça era perigoso, então avisou-o para ficar alerta. Nesse momento, um homem apareceu diante deles, revelando que viu o deserto, mas ao se apresentar como Carsey, Ari cobriu seu rosto e lhe explicou que os elfos deveriam proteger sua identidade em cidades humanas. Ela pensou que ele poderia ser facilmente levado como escravo e o advertiu a nunca correr riscos. Mas, nesse instante, a dona da taverna começou a perguntar se Carsey tomaria a bebida habitual, e um grupo de perdedores o convidou para sua mesa. Ao perceber que ele era bem conhecido, Carsey decidiu explicar tudo. Depois de revelar que morava na cidade há uma década, disse a Ari para se acalmar e afirmou que poderiam viver em paz com os humanos. Porém, Ari ficou irritada com a ideia e disse que isso era impossível. Com seu clã sendo vendido como escravo, ela acreditava que viver junto aos humanos só causaria caos. Ark então perguntou o que Carsey queria, e ele revelou que estudava monstros e pediu sua ajuda para capturar um tipo especial de monstro. Ele havia visto de perto a magia de relâmpago de Ark e achou que ele seria perfeito para a tarefa. Porém, Ari achou extremamente feio e disse que não poderiam ajudar, mas Carsey então revelou o mapa do Império Santo Revlon e se ofereceu para entregá-lo em troca de sua ajuda. Ao perceber que aquilo era a resposta para suas orações, Ari decidiu aceitar. Naquela noite, enquanto Ark pagava por um quarto, a dona da taverna lhe entregou um barril de suco de uva PG e disse que ele deveria cumprir suas obrigações de homem naquela noite. Dentro do quarto, Ari começou a questionar como elfos e humanos poderiam coexistir, mas, ao tomar um copo de suco de uva PG, ela começou a mover as orelhas devido ao gosto delicioso. No entanto, ao tomar outro copo, ela saltou em cima de Ark e começou a pedir para provar seu osso. Suas palavras fizeram Ark tremer, mas ela o forçou a mover a cabeça, pedindo para sentir seu osso imediatamente. Quando ele ficou com medo, ela decidiu agir por conta própria, e até a dona da taverna pôde ouvir o estrondo vindo da parede, com o desenvolvimento da trama começando a rachar a parede. No dia seguinte, quando se encontraram com Carsey fora da cidade, ele apresentou seu amigo feio e estranho, e logo começaram a seguir em frente. Enquanto viajavam, Ark percebeu que Ari estava com ressaca e ela lhe contou que o cheiro vindo da carroça a estava deixando ainda pior. Quando a brisa levantou o toldo, revelando monstros mortos, Carsey explicou que eram carcaças de goblins, e que as usaria como isca para atrair o verme da areia. Nesse momento, o estranho nojento jogou um chá em Ark, dizendo que ele curaria a ressaca de Ari, mas quando ela viu o sorriso crepe dele, pensou que ele era pior do que um perdedor nojento e decidiu recusar a bebida. No entanto, quando Carsey lhe disse que o sujeito na verdade não era tão inútil quanto ela pensava e tentou persuadi-la a provar o seu suco, ela decidiu tomar um gole do líquido viscoso. Mas se perguntou por que a cara do perdedor era parecida com a cabeça de um tubarão. Enquanto Ark começava a perguntar como capturaria um monstro, Carsey revelou que ele era vulnerável ao fogo e que achava que seria facilmente atraído pelos Vivern. Foi então que Ari percebeu que o perdedor havia sumido. Enquanto tentava alertá-los, um enorme verme de areia surgiu do chão, subindo a 40 metros acima deles. Ao vê-lo, perceberam que o monstro era muito maior do que imaginavam, e quando Ari percebeu que o perdedor tinha sido arremessado de sua carroça, correu para salvá-lo. Ela então invocou uma chama de sua espada, saltou 20 metros em direção ao monstro e o atacou com fogo. No entanto, o monstro não sofreu danos e tentou devorá-la assim que ela aterrissou. Mas Ark conseguiu salvá-la, mantendo o verme afastado enquanto ela corria para salvar o homem. Ark decidiu puxar o verme de volta para o chão e o acertou com força, enfraquecendo seu corpo inteiro e fazendo o anel místico se desintegrar. Após retornarem à cidade, Carsey lhes entregou o prêmio, até jogando um livro sobre monstros como bônus. No entanto, antes de irem embora, Ari decidiu perguntar por que ele estava vivendo com humanos. Carsey lhe contou que havia descoberto que eles eram diferentes do que imaginava e estava certo de que eles eventualmente coexistiriam com os humanos. Ele considerava isso a base para o futuro e estava feliz por ser um dos poucos elfos corajosos a dar os primeiros passos nesse sentido.
Enquanto saíam da cidade, Ari perguntou a Ark se os humanos e elfos poderiam realmente coexistir, mas ele disse que eles descobriram com o tempo. Depois de alguns dias, chegaram a outra cidade fronteiriça, onde descobriram que elfos capturados estavam sendo mantidos ali. Como achavam que sua presença atrairia atenção, Ari sugeriu que eles procurassem pela cidade separadamente. Durante o dia, começaram a interrogar pessoas aleatórias, na esperança de encontrar uma pista que os levasse ao paradeiro dos elfos. Quando chegou a noite, Ark descobriu que gritos altos estavam sendo ouvidos da fortaleza todas as noites e que pessoas desapareciam misteriosamente. Ark pensou que estavam sendo abduzidas por monstros e se perguntou por que não havia notícias sobre os elfos. Mas, enquanto se preparava para procurar Ari, ouviu um grito vindo de um beco, onde uma garota estava sendo empurrada para dentro de barris vazios. Quando 3 perdedores apareceram diante dela, um deles tentou forçá-la a segui-los, mas Ark agarrou a mão do perdedor e disse para ele sumir antes que quebrasse seus dentes inúteis. Quando os outros 2 tentaram atacá-lo, Ark os derrubou com um golpe de cabeça blindada, jogando os 3 contra a parede. Com a garota finalmente salva, ela agradeceu a ele, mas Ari chegou naquele momento. Ao vê-los juntos, Ark decidiu contar o que aconteceu, mas o instinto territorial de Ari já havia se ativado, e ela ameaçou esmagar o rosto feio da garota, fazendo-a correr. Naquela noite, dentro da fortaleza, os perdedores tentavam explicar ao mestre o que havia acontecido. Mas o psicopata lhes disse que suas palavras eram inúteis e ordenou que sua besta os devorasse. Quando chegou a um abismo, ele ficou feliz ao ver que seu maior monstro estava lá dentro e revelou que prepararia alguém especial para o jantar da criatura. Enquanto isso, Ark e Ari estavam chegando à fortaleza, e Ari revelou que os elfos foram trazidos para lá há 4 meses. Ark se perguntou se eles ainda poderiam estar lá, pois, em 4 meses, sabia que poderiam ter sido mortos ou vendidos. Ari achava que ele estava certo, mas decidiu ir até lá de qualquer forma, não disposta a voltar sem ver por si mesma. Conseguindo se infiltrar na fortaleza, eles descobriram que o interior estava vazio, e quando Ari revelou que um informante lhe contou sobre uma entrada secreta, ela empurrou a parede e conseguiu abrir a entrada. Depois de descerem, perceberam que 2 guardas estavam vigiando o portão, mas quando Ari sugeriu nocauteá-los, Ponte decidiu criar uma distração. Num piscar de olhos, Ari foi até um dos guardas e o derrubou, enquanto Ark colocou o outro para dormir. Nesse momento, ela começou a tentar abrir a porta, mas percebendo que era inútil, Ark simplesmente a deslizou para abrir. Quando entraram, descobriram que estavam em uma prisão subterrânea, e ao perceberem os ossos nas celas, Ponte logo encontrou outro portão. Quando entraram, perceberam que estavam em uma caverna, mas naquele momento, o perdedor inútil apareceu diante deles. Ele era Fumba e, ao notar os enormes peitos de Ari, quis sentir seus mamíferos de mãe, então ordenou que ela matasse Ark sem hesitar. Ari bateu na armadura de Ark, mas quando ele tentou dizer que ela estava lutando contra a pessoa errada, percebeu que a mente dela havia sido hipnotizada. Enquanto se perguntava o que Fumba poderia ter feito, Ari o arremessou contra o chão. Quando sua capa se soltou, o perdedor percebeu que ela era uma elfa sombria. A descoberta fez com que ele acreditasse que havia ganhado um prêmio, mas Ark decidiu tentar quebrar a hipnose que afetava Ari. No entanto, quando ele lançou um feitiço sem maldição, Ari ficou irritada e tentou cortar seu braço, fazendo Ark perceber que ela ainda estava sob o efeito da magia. Como ela não parava de atacá-lo, ele continuou repetindo o feitiço, recebendo todos os seus golpes até finalmente tropeçar em uma pedra. No entanto, quando conseguiu se levantar, percebeu que Fumba não estava lançando feitiços. Ao continuar as investidas incessantes de Ari, ele notou 2 olhos brilhando dentro do capô dela. Então, enquanto bloqueava o golpe final dela, direcionou Ponte para atacar o monstro. Quando a raposa conseguiu tirar a criatura de dentro da caverna, Ark a queimou instantaneamente. Nesse momento, Ari desmaiou, mas Ark percebeu que o Yin estava lançando uma ilusão nela, fazendo-a lutar contra uma besta imaginária. Impressionado por Ark ter eliminado seu Yin, Fumba se apresentou como um feiticeiro de monstros, dizendo que podia comandar quantos monstros quisesse. Quando Ark notou sua tatuagem, achou que ela se parecia com o anel místico que ele havia visto nos monstros descontrolados, e começou a se perguntar se o feioso estava controlando essas criaturas. Mas, antes que pudesse pensar mais sobre isso, um tigre gigante apareceu atrás dele, e Ark notou outro anel em seu corpo. Apesar de decidir colocar Ari de lado, Ark perguntou se algum dos elfos capturados ainda estava na caverna, mas Fumba lhe disse que ele já havia alimentado seus monstros com eles. Ele começou a rir como um lunático, mas Ark imediatamente cortou a cabeça do tigre, percebendo que esse psicopata inútil era o vilão mais nojento que já havia encontrado. Contudo, Fumba ainda achava que estava em vantagem e começou a estalar seu chicote, invocando outros 100 monstros ao mesmo tempo. Mesmo assim,
Ark estava determinado a ensinar uma lição ao perdedor. Enquanto os monstros avançavam contra ele, Ark os matou todos de uma vez. Porém, Fumba não desistiu e continuou estalando seu chicote, tentando invocar um Goblin. Ark o atingiu com seu escudo, lançando-o contra a parede, mas logo uma besta lagarto conseguiu imobilizá-lo. Ele cortou a criatura com um único golpe. Nesse momento, Fumba revelou que Ari estava prestes a ser o próximo alvo. Mas antes que o Goblin pudesse esmagá-la, ela lançou um feitiço e a aprisionou em uma prisão de água, matando-a instantaneamente. Recusando-se a desistir, Fumba continuou estalando seu chicote, tentando invocar novos monstros, mas quando nenhum apareceu, Ari revelou que seus camaradas já haviam matado todos eles. Enquanto Ark se perguntava como ela havia conseguido segui-lo, Ari contou que havia revelado a localização da fortaleza para seus amigos e até prometido apoiar a missão. Nesse momento, Ark percebeu que Ari provavelmente ficou realmente com ciúmes quando a viu com a garota quente que ele havia resgatado, e pensou que era isso que a fazia esconder a situação dele. Então, a caverna começou a desmoronar, e Fumba disse que seu maior monstro estava prestes a emergir, mas conseguiu escapar dos escombros. Com Ari ainda inconsciente, Ark decidiu teletransportar-se para fora da caverna, e diante de seus olhos, um monstruoso raio de pele emergiu do solo. Quando Ark viu os anéis presos ao corpo da criatura, Xiaomi sugeriu que se retirassem para formular um plano. Mas o monstro notou sua presença e disparou um raio de energia neles, fazendo Fumba acreditar que haviam sido completamente destruídos. Há alguns anos, Fumba havia exigido respeito de seu clã, dizendo que era o maior domador de monstros vivo. Mas o líder do clã lhe disse que ele era fraco e mandou embora, dizendo que sua cara inútil era pior do que um lixo. Ao ouvir essas palavras, Fumba decidiu implorar ao rei do império por ajuda e pediu uma posição em sua cidade. Mas o rei o desprezou, dizendo que ele não valia nada, que até um cachorro vira-lata era mais valioso que seu corpo inútil. Essas palavras alimentaram o desejo de Fumba de se tornar o maior feiticeiro de monstros do mundo, e ele começou a comandar a Hidra para ir até a cidade e devorar todos. Enquanto isso, o teletransporte de Ark os levou a uma montanha. Quando Xiaomi começou a se perguntar como haviam sobrevivido, pensou que Ark deveria ser o ser humano mais poderoso que ela já tinha visto, capaz de até mesmo bloquear a respiração da Hidra com sucesso. No entanto, Ark percebeu que Ari não estava à vista, e começou a gritar seu nome. Eles a avistaram em uma rocha e notaram a aura sombria saindo de seu corpo. Quando ela começou a dizer que não estava realmente inconsciente quando eles a hipnotizaram, ela revelou que ouviu todas as palavras de Fumba e sugeriu que fosse atrás dele para dar uma lição nele. Fumba já acreditava que estavam mortos e pensou que os pegaria desprevenidos. No entanto, quando Ari começou a se mover, percebeu que Ark ainda não estava se mexendo. Ela se perguntou por que Ark não estava vindo com elas, então ele revelou que preferia parar o monstro, acreditando ser muito fraco para derrotá-lo. Xiaomi tentou sugerir que ele ficasse de fora, mas Ark a mandou calar a boca e disse que seu rosto parecia um lixo. Ao mesmo tempo, a Hidra se aproximava da cidade, e começaram a soar os alarmes para evacuar os cidadãos. Mas o comandante ordenou que seus homens defendessem a cidade. Quando uma das cobras tentou lançar uma rajada, Ark a atingiu com um corte de Viron, mas logo percebeu que a cobra nem sequer foi arranhada. Quando tentaram devorá-lo, Ark conseguiu escapar e bateu seu escudo em outra cobra. Ao teletransportar-se, ele retornou com um soco e a acertou com uma larrete de armadura, matando-a instantaneamente, vendo seu monstro ser nocauteado. Fumba começou a se perguntar se o corpo de Ark era feito de aço, percebendo que ele deveria ter sido obliterado pela respiração da Hidra. Nesse momento, a Hidra liberou outra rajada de energia que queimou a floresta. Mas Ark teletransportou-se imediatamente e, quando uma das cobras o capturou, ele percebeu que a Hidra estava tentando sacrificar um dos seus para aniquilá-lo. Elas liberaram sua respiração, mas seu escudo protegeu, repelindo a energia pela floresta. Enquanto a Hidra se preparava para liberar outro golpe, Ark invocou um círculo mágico no céu e, com sua magia de julgamento, cortou todas as cabeças de uma vez. No entanto, suas cabeças começaram a se regenerar. Então, Ark se teletransportou para longe e decidiu tentar uma nova habilidade mágica, invocando o demônio infernal naquele momento. Enquanto isso, a Hidra estava completamente regenerada, mas, quando o demônio apareceu diante dela, Ark percebeu que ele impediria a serpente de chegar à cidade. Enquanto isso, Ari e Xiaomi corriam pela floresta, mas quando Ponta percebeu que Fumba estava por perto, ele começou a seguir seu cheiro. Fumba estava prestes a comandar a Hidra a liberar todo o seu poder, quando Ari quase fritou seu rosto. Quando apareceram diante dele, Fumba começou a se perguntar se elas queriam provar da sua carne. Mas Ari o chamou de perdedor e ameaçou enfiar sua carne na própria boca.
Ela disse que ele era fraco e tentava usar os monstros para esconder sua fraqueza, porque essa era a única maneira de se manter relevante neste mundo. Ao ouvir essas palavras, Fumba se lembrou do que o líder de seu clã e o rei do império haviam dito exatamente a mesma coisa, e, ficando furioso, decidiu revelar seu chicote. Achando que poderia provar seu valor, ele começou a estalar o chicote para invocar seus monstros, mas, quando Ari correu em sua direção, ele imediatamente recuou. Seus imps tentaram se aproximar dela sorrateiramente, mas Ari os matou com sua espada e disse que seu truque barato nunca funcionaria 2 vezes com ela. Desesperado para eliminá-la, ele tentou comandar a Hidra, mas ela o cortou nas costas com sua espada e ele percebeu que ela destruíra as marcas amaldiçoadas que lhe permitiam controlar as bestas. Com Ari pronta para acabar com ele, ela decidiu invocar chamas de sua espada e queimou seu chicote em um instante. Quando ele percebeu que estava acabado, Fumba começou a implorar por sua vida, mas ela liberou sua chama sobre ele, queimando-o até virar cinzas imediatamente. Ao mesmo tempo, o demônio correu em direção à Hidra e arrancou 2 de suas cabeças. Antes que outra pudesse liberar uma rajada, o demônio selou sua boca, mas quando outra cobra mordeu seu corpo, ele decidiu afastá-la com um soco. Quando a Hidra tentou escapar, Ark agarrou sua cauda e, com um grande movimento, a lançou para o céu, permitindo que o demônio a queimasse com uma grande chama, transformando-o em cinzas instantaneamente. Enquanto o sol começava a nascer, Ark se reuniu com as meninas, e enquanto elas começavam a se perguntar como ele havia adquirido o demônio, ele lhes disse que o invocou de outra dimensão. Nesse momento, Xiaomi pensou que era apenas uma questão de tempo antes que todo o reino começasse a adorá-lo, pois seus poderes estavam se tornando tão poderosos. Foi então que uma entidade sussurrante apareceu e decidiu revelar uma mensagem para Ari. Enquanto isso, na capital, Yuriana estava em uma reunião com o chefe dos elfos e lhe disse que seu reino assumiria a busca pelos elfos desaparecidos. No entanto, em troca de sua ajuda, ela pediu o apoio dele para sua ascensão ao trono e até prometeu lutar as guerras deles. Achando que essa era a melhor arrumação possível, o chefe dos elfos decidiu aceitar a oferta de Yuriana. Ela lhe disse que estavam no caminho para uma coexistência pacífica e, com isso, selaram o acordo com um aperto de mãos. Ao mesmo tempo, Ark e as meninas já estavam voltando, e Ari revelou que estava desapontada com a repentina ordem de se retirar da busca. Ela achava que era uma boa notícia que o Império dos Roedores assumiria a busca, mas se perguntou se isso era o começo de uma coexistência com os humanos, como Carsey havia previsto. Ark achou que sim, mas disse a ela para aceitar que o mundo estava prestes a mudar. Alguns dias depois, enquanto caminhavam pela floresta, Ark começou a dizer que estava pronto para começar a viver uma vida tranquila. Mas Ari lhe disse que ele primeiro deveria aprender a manter a boca quieta. Quando Ark decidiu revelar seu rosto, a visão de seu crânio nojento fez Xiaomi se esconder atrás de uma árvore, e Ari percebeu que nunca tinha visto aquele enorme osso antes. No entanto, quando Ark começou a se perguntar qual seria sua próxima missão, Ari lhe disse que eles precisavam ir para o Lord Crown, na esperança de encontrar a fonte que quebraria sua maldição esquelética. Mas, ao ouvir essas palavras, Ark percebeu que, embora ainda não soubesse como havia chegado a esse mundo, estava feliz por estar passando com seus novos amigos e com a garota que amava. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.